Olá, tudo bem? Espectadores aqui da Toque Online. Então, desde o início do ano passado, eu venho formando turmas da minha mentoria, onde a minha promessa é que você dobra o seu faturamento em 90 dias. E Leila, é muito engraçado, porque as pessoas vêm me perguntar assim: que milagre é esse que você faz? Né? Não tem milagre, gente, é um método. Esse método, na verdade, ele é pautado em 7 pilares, e a primeira coisa que eu trabalho é mudança de mentalidade. Por quê? Porque você chegou ao faturamento que chegou devido a uma mente que você tem, ao conhecimento, à programação mental. Então, a primeira coisa que eu trabalho é essa expansão, né? E logo em seguida vem a aula de autoconhecimento, que é justamente para trabalhar você se conhecer e imprimir essa essência no teu negócio. Por quê? Porque fazendo isso não tem concorrência. Mas eu vou confessar, Leila, onde eu faço sempre, apesar de ser uma mentoria em grupo, né? Eu sempre faço um atendimento individual. E eu posso te falar que 99% dos empreendedores estão falhando na prospecção. A grande maioria só ganha indicação, né? E aí indicação passiva. E uma das primeiras coisas que eu ensino é indicação ativa, né? Que é você ligar para o teu cliente e pedir realmente indicação de clientes tão maravilhosos quanto eles. E, gente, isso funciona, né? Então, você realmente focar nas vendas, que isso eu aprendi com Flávio Augusto, Leila. Ele fala uma empresa com caixa baixo, você não tem o que gerir. Então, o foco primeiro é na venda, né? Então, você tem que trabalhar a prospecção diária, você tem que estar onde teu cliente está, você precisa realmente, e a grande maioria nem sabe, Leila, eu trabalho com 15 formas de prospecção. Denise, mas eu só trabalho com uma e com duas. Eu tenho que botar as 15 de uma vez em prática? Claro que não, né? Isso aí eu vou aos poucos ensinando realmente a pessoa a fazer. E aí, Leila, é aquele resultado maravilhoso, né? Que eu tive clientes que com 30 dias de mentoria triplicaram o faturamento, multiplicaram por 4, e eu tive mentoradas que multiplicaram por 5, né? E o mais importante, né? Não é a gente fazer só um mês, né, Leila? A gente precisa estar trabalhando mês a mês para manter e ir crescendo aos poucos. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, e você já trouxe essa clareza aí para gente, porque como nesses momentos desafiadores, né, em quanto tempo e como eles têm vivenciado esse alcance aí de dobrar o faturamento. Então, foi muito legal você explicar isso. E como os seus clientes têm conseguido alcançar, dobrar o faturamento? O que que eles têm feito? Você disse que o maior gargalo está aí na prospecção, mas o que mais que eles fazem para poder dobrar o faturamento deles? Normalmente, Leila, como eu falei, é, o erro está na prospecção, né? Está nas ações diárias, entende? E está, por exemplo, você mesmo no teu negócio. Se você não prospectar todo dia, vai chegar uma hora que o teu faturamento cai, receita cai, entende? Então, qualquer negócio, né, gente? Seja você que tem uma loja e se você não abrir a loja, já era, né? E da mesma forma, você que hoje trabalha prospectando, talvez de casa, né? Então você precisa estar buscando realmente estar em contato com o teu cliente, né? Com o teu cliente ideal, né? Isso é fundamental. E uma grande falha, Leila, também que eu vejo, muitas vezes você quer vender para um cliente, mas você não se porta.
como o cliente. E aí você entende que ele acaba não confiando em você, e aí ele não compra de você, Porque né? parece que tem algumas pessoas que acham que tem que, algum empreendedor que tem que ser bom para ele. Mas não é o ser bom para ele. Se a gente está ali servindo alguém, tem que ser bom para aquela pessoa e a gente tem que entender. E Paula, o que que você acha desse contexto, você como educadora financeira? É sensacional essa dinâmica que a Denise tem de ensinar as pessoas a dobrar, triplicar, né? Você sempre sai de onde você está e melhora, isso é perfeito. Mas é sempre importante, como educadora financeira, eu sempre falo isso, que você precisa dobrar, você precisa sair dali, né? Daquela média e crescer no faturamento. Mas não vai adiantar nada a Denise, você aprender isso com a Denise a dobrar, porque você aprende mesmo, porque ela ensina de verdade, se você não souber cuidar do dinheiro. Se você não tiver educação financeira para administrar essas novas entradas, multiplicadas, triplicadas, não importa. Então, o que acontece geralmente? As pessoas falam assim: olha, já ouviu aquela pessoa que ela ganhou uma promoção no trabalho ou que ela realmente dobrou o faturamento? E daqui a pouco ela fala: não sei onde foi parar o dinheiro. É justamente por causa disso. Porque antes de dobrar o faturamento, você precisa aprender a cuidar. É onde entra o papel do educador financeiro. E aí, lado a lado, o empreendedor consegue, assim, alavancar exponencialmente. Com essa mudança de mentalidade, como a Denise ensina, paralelo à educação financeira, nunca mais ele vai voltar para o nível que ele estava anteriormente, financeiramente falando. E é justamente isso, né, Paula? Essa questão de andar lado a lado, né? Então, eu acho que isso é muito legal entre a gente, porque a gente se complementa, né? E, Leila, você tinha até perguntado, né, como manter, né, esse faturamento? Porque às vezes é muito fácil bater uma vez, mas como manter, né? E aí, o segredo é a constância, né? Eu vou até compartilhar algo aqui que eu ensino na mentoria. Quem gostaria de ter uma lista de contato infinita? Né? Eu aprendi isso há muitos anos atrás. Você tem e nem sabe, né? Como, Denise? É justamente o que eu falei lá no início. Pedir indicação. Pega os teus clientes mais apaixonados, né? Pega os teus clientes que realmente já te indicam naturalmente e peça a ele a indicação. E aí, a partir desse cliente, vai vir dois, três contatos, você vai conseguir fechar, e aí, após atender, claro, você tem que promover uma experiência, né, para esse cliente. E aí, dessa forma, você nunca para de prospectar, nunca para de estar com uma rotatividade de clientes, e assim, Leila, você consegue manter aquele faturamento, né? Eu sempre costumo fazer uma pergunta, né? Coach faz muita pergunta, né? O mês que você mais faturou, vai lá, busca na memória. O que que você fez de diferente nesse mês? Porque se você fez antes e alcançou o resultado, você já sabe que pode fazer de novo, né? E isso, gente, é um segredo para qualquer coisa na vida da gente. Às vezes a gente já conseguiu, né, algo e não consegue mais. Vai lá, busca quais foram as ações que te trouxeram aquele resultado. É verdade, Denise, porque a tendência nossa, eu já até comentei sobre isso, é que a gente dê aquela relaxadinha, né? Ai, consegui alcançar, dobrei meu faturamento, tripliquei meu faturamento, aí, vou comemorar, né? Só que a gente tem que comemorar nossas vitórias, mas a gente tem que lembrar que a vida do empreendedor ela é pautada ali mês a mês, porque a gente tem, né, os boletos para pagar,
no mês a mês, a gente tem os funcionários para pagar, o aluguel para pagar, as despesas, elas não param comemorando com a Hum. gente. Então, esse descanso, sim, vai lá, brinda, comemora e reforça todo esse movimento para que, de fato, isso se torne constante, né? E aí, Denise, eu te pergunto, esse é um dos maiores, eu digo assim, é um calcanhar de Aquiles, dos empreendedores manter essa recorrência. Então, o que que você pode dizer para eles o que que eles podem fazer, né? Porque a gente fala, tem que ter recorrência, você tem que seguir, segue o método, mas e aí, naquele momento que ele está desanimado, que ele está comemorando, que ele deu uma paradinha, né, para descansar, que você tem a dizer para esses empreendedores? O que que eles podem fazer para que isso não aconteça? A primeira coisa é planejamento, né, gente? Planejamento. Mas antes de eu falar do planejamento, Leila, eu quero falar aqui um princípio que eu aprendi e carrego para a minha vida. Fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a conta bancária que merece. Né? Por quê? Não tem como a gente plantar morango e querer colher banana. Faz sentido o que eu estou falando? Então, se você semeou muito, né? Semeou certo, na hora certa, né? Na velocidade certa, você vai colher também. Então, se você mantém essa semente nessa semeadura, é claro que a colheita ela também é constante. Agora, o planejamento é a chave. Como, Denise, o planejamento? Você tem uma meta do teu ano. Quero faturar 500.000 esse ano. Vou dividir isso pelos 12 meses. Quanto que eu tenho que faturar? Depois, isso quase ninguém faz, tá, Leila? Divido do mês, vamos dizer assim, é 50.000 no mês. Então, eu vou dividir 12.500 por semana, entende? E aí eu trabalho, vamos dizer que eu trabalho 5 dias, né? E eu vou dividir esses 12 por 5, né? Esses 12.500 por 5. Então eu já sei a minha meta do dia de faturamento, a minha meta da semana. E se passou um dia eu não bati, passou dois eu não bati, eu já sei que eu vou ter que fazer um pouco além para conseguir bater. Entende? Dessa forma, uma vez me perguntaram isso. Ai, porque eu estabeleço a meta, tem mês que eu bato, tem mês que eu não bato. Mas como que eu controlo isso? Exatamente dessa forma, né? Eu entendendo o quanto eu preciso fazer a cada dia, a cada semana, e você vai alinhar isso com a sua agenda. Quantas reuniões você precisa agendar para fechar 12.500 de faturamento? Aí você tem que entender de lei dos números, né? Eu falo sempre isso, né, nas minhas mentorias. Os números não mentem jamais, né? Eles não mentem. Leila fala muito sobre indicadores também, né, Leila? Então, hoje se usa a terminologia OKRs, né? Não é isso? Mas são esses números. Você tem que estar sob esse controle e fazer a tua agenda dia a dia, semana a semana, mês a mês, para você alcançar o resultado. Inclusive, Denise, tem pessoas que elas não definem a meta exatamente porque elas têm medo de não alcançarem a meta. E aí, qual o recado que você daria para essas pessoas, já que elas querem dobrar o faturamento, né? Na verdade, e eu já olho com muito amor, né, Leila? Muito amor mesmo. Porque quando você só querer algo, não basta, né? Você não pode nem tentar, né? Porque tentar, tentei, foi. Você de fato precisa fazer. E aí entra uma questão, Leila, de crenças, de modelos mentais, né? Por exemplo, eu atendi uma pessoa outro dia que ela me falou que
ela foi criada, as pessoas falando assim: você não pode querer nada da vida, só saúde. E que achava ela muito metida porque ela queria ganhar mais dinheiro do que todo mundo da família já ganhou. Então chamava ela de metida, disso, daquilo. E aí você entende que isso é um pensamento que quem se preocupa muito com a opinião do outro limita. É a crença limitante, sabe? Então, o que eu posso falar para essas pessoas é que dá para a gente reprogramar isso tudo. Dá para a gente mudar. Como assim, Denise? Por exemplo, você já conheceu alguém, Leila, muito corajosa, muito, muito? Pessoa que saía, fazia, acontecia, e ela sofre um trauma. Talvez um assalto violento ou algo desse tipo. E ela não consegue sair de casa. O que que mudou na cabeça dela? O modelo mental, né? A gente fala as crenças, né? Então, é possível, é viável mudar isso também e ela conseguir realizar os maiores sonhos. Muito bom. Gente, é incrível, né? Nós somos provas vivas aqui, né? Que de fato dá para dobrar o faturamento, dá para triplicar. E eu quero passar agora para as considerações finais. Então, vou passar a palavra para a Paula e depois eu passo para você, Denise. A Denise, agora ouvindo ela, essa ministração dela, eu lembrei de Walt Disney. O que o Walt Disney falava? Lá quando ele estava na sarjeta, antes da Disney, tá? Antes de criar todo aquele império mágico e feliz que é o Walt Disney, mesmo falido, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de criar a Disney, e ele falou o seguinte: se é possível sonhar, é possível realizar. Se o empreendedor, a pessoa, conseguir sonhar em dobrar o faturamento, em triplicar o faturamento, ela consegue realizar. Qual o passo que eu ensino também pela parte da educação financeira? Se veja como vai ser a sua vida quando você dobrar o seu faturamento. Isso facilita muito, você começar a sentir essa experiência. Não importa se você ainda não sabe nem como fazer, mas se veja ganhando aquele valor que você quer. E aí eu chamo isso de termostato financeiro. Você ajusta o seu termostato para aquele valor que você quer ganhar. Tá? Muito obrigada pela Toque Online, pela participação nesse programa maravilhoso e até a próxima. Paula, aproveita e fala aí suas redes sociais. Claro, eu sou a Paula França, o meu Instagram é @financaspositivas e o meu Facebook é o meu próprio nome, Paula França. Muito bom. E aí, Denise, vamos para as considerações finais? O que eu posso dizer é, não tem milagre, e o bem da verdade é que eu respeito muito a individualidade de cada pessoa. Vou falar a verdade. Tem pessoas na mentoria que lá para o final dos 90 dias bate a meta de dobrar o faturamento. E tem pessoas que não. Por quê, Denise? Porque existe uma coisa que eu falo desde o início. Se você fizer tudo o que eu falar, você dobra o faturamento. Mas se você fizer metade, você também vai ter um resultado. Se você fizer 10% do que eu falar, outro resultado. Então, é possível, e como tudo na vida, gente, ninguém vai fazer por você. Eu posso pegar na tua mão e te levar pelo método, mas é você quem tem que fazer pelos seus sonhos, pelas pessoas que você ama e principalmente por você mesmo. Um beijo no coração de vocês. Me sigam lá, @Denise Brant. Beijo. Gente, e assim, né, nós vamos terminando o nosso programa Conexão na TV aqui na Toque Online. E eu quero agradecer, né, a Denise com esse conteúdo que enriquece a vida dos empreendedores e que a gente já comprovou que, de fato, você pode dobrar. Você seguindo o método, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então,
Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.